E se você voltasse 100 anos no tempo, como seria a sua vida? Assista o vídeo até o final e comente como seria a sua vida naquela época. Em 1924, o Brasil passava por um período de transição e turbulência política, social e econômica. Esse ano foi marcado por vários eventos importantes que refletiam as tensões e mudanças da época. Aqui está um panorama do Brasil em 1924. Vamos começar falando sobre a política daquela época. Em 1924, o Brasil estava na chamada República Velha, um período que durou de 1889, com a proclamação da República, até 1930, com a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. A República Velha foi marcada por um domínio político das oligarquias rurais, especialmente das elites cafeicultoras de São Paulo e das elites pecuaristas de Minas Gerais, uma aliança conhecida como política do café com leite. O poder político era controlado pelas oligarquias estaduais, com práticas de coronelismo, onde líderes locais, os coronéis, exerciam grande influência sobre a política regional e nacional. As eleições eram frequentemente manipuladas, com fraudes e a prática do voto de cabresto, onde os coronéis controlavam o voto de seus dependentes. Em julho de 1924, ocorreu a Revolta Paulista, uma insurreição militar em São Paulo contra o governo federal de Arthur Bernardes. Os rebeldes tomaram a cidade de São Paulo, mas foram derrotados após 3 semanas de intensos combates. A economia brasileira era fortemente dependente da exportação de café. São Paulo era o maior produtor, e a política econômica do país girava em torno da valorização do café. Embora ainda incipiente, a industrialização começava a ganhar impulso, especialmente nas grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Havia uma grande desigualdade social e econômica, com a elite agrária controlando a maior parte das riquezas e a maioria da população vivendo em condições de pobreza. As cidades brasileiras estavam em processo de crescimento e modernização. A urbanização trazia consigo desafios como falta de infraestrutura adequada e crescimento desordenado. O Brasil continuava a receber um grande número de imigrantes europeus, especialmente italianos, portugueses e espanhóis, que vinham em busca de melhores oportunidades e contribuíam para a diversidade cultural e o desenvolvimento econômico do país. O movimento operário e sindical estava em ascensão, com greves e manifestações por melhores condições de trabalho e direitos laborais. Modernismo. A Semana de Arte Moderna de 1922 havia inaugurado o modernismo no Brasil, influenciando a literatura, a música e as artes visuais. Em 1924, o modernismo continuava a ganhar força, desafiando as tradições e promovendo novas formas de expressão artística. Escritores como Mário de Andrade e Oswald de Andrade estavam à frente do movimento modernista, enquanto nas artes visuais artistas como Tarsila do Amaral começavam a se destacar. As ferrovias no Brasil em 1924 eram um elemento crucial da infraestrutura de transporte do país, desempenhando um papel fundamental no escoamento de produtos agrícolas, especialmente o café, que era o principal produto de exportação. Aqui estão alguns pontos importantes sobre as ferrovias brasileiras nesse período. A expansão era rápida. A construção de ferrovias começou no Brasil no final do século XIX e se acelerou nas primeiras décadas do século XX. Em 1924, a rede ferroviária já tinha se expandido significativamente, conectando várias regiões do país. As ferrovias eram vitais para a economia brasileira, facilitando o transporte de produtos agrícolas das áreas rurais para os portos, de onde eram exportados para o mercado internacional. Principais linhas e empresas. São Paulo Railway, uma das mais importantes, conectava a cidade de São Paulo ao Porto de Santos, essencial para o transporte de café. Estrada de Ferro Central do Brasil. Ligava o Rio de Janeiro ao interior do país, sendo uma das principais vias de transporte. Estrada de Ferro Sorocabana. Atendia o estado de São Paulo, conectando áreas produtivas ao sistema ferroviário principal. As ferrovias utilizavam locomotivas a vapor e vagões de madeira, com manutenção e infraestrutura muitas vezes precárias comparadas aos padrões internacionais da época. Em resumo, as ferrovias no Brasil em 1924 eram um componente vital da economia, enfrentando tanto avanços quanto desafios,
refletindo o estado de desenvolvimento do país naquela época. Já os automóveis estavam em um estágio inicial de desenvolvimento em 1924, com a introdução e a popularização de veículos automotores começando a ganhar força nas grandes cidades. Os primeiros automóveis chegaram ao Brasil no início do século XX, com os primeiros registros de carros importados datando de 1903. A partir de então, a importação de veículos aumentou gradualmente. A maioria dos automóveis eram importados da Europa e dos Estados Unidos, com marcas como Ford, Chevrolet, Fiat e Renault começando a ganhar popularidade entre as elites brasileiras. As grandes cidades, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a ver um aumento no número de automóveis, impulsionado pelo crescimento urbano e pela modernização das infraestruturas urbanas. Os automóveis eram, em sua maioria, um luxo acessível apenas às classes mais abastadas, incluindo industriais, comerciantes ricos e a elite política. A infraestrutura rodoviária era ainda bastante precária, com poucas estradas pavimentadas fora das áreas urbanas. A falta de estradas adequadas era um desafio significativo para o uso mais amplo de automóveis. A manutenção dos veículos e o fornecimento de combustível eram problemas logísticos importantes. As oficinas mecânicas e os postos de gasolina estavam apenas começando a se estabelecer. Dois exemplos de automóveis populares em 1924 eram o Ford Model T, um dos primeiros automóveis a ganhar popularidade no Brasil, conhecido por sua durabilidade e preço relativamente acessível. E outro era o Chevrolet Series 490. Outro modelo popular entre os brasileiros, apreciado por seu design e desempenho. Em 1924, o Brasil enfrentava altos níveis de desigualdade e pobreza, refletindo uma sociedade profundamente dividida por linhas econômicas, sociais e regionais. A seguir, vamos apresentar alguns dos principais fatores e características dessa realidade. Desigualdade social e econômica. Estrutura agrária. A economia rural era dominada por grandes propriedades de terra, os latifúndios, que concentravam a riqueza nas mãos de uma pequena elite de proprietários. Apesar da abolição da escravidão em 1888, as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores rurais, especialmente dos afro-brasileiros, continuavam extremamente precárias. Muitos ex-escravos e seus descendentes trabalhavam em regime de semi-escravidão, como meeiros ou arrendatários. A economia do café, predominante em estados como São Paulo, gerava grande riqueza, mas esta estava concentrada nas mãos dos cafeicultores, enquanto os trabalhadores agrícolas recebiam baixos salários e tinham poucas oportunidades de ascensão social. A dependência do café para as exportações significava que a economia era vulnerável a flutuações nos preços internacionais, impactando a renda e a estabilidade econômica. Crescimento das cidades. Com a urbanização crescente, muitas pessoas migraram do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida. No entanto, a falta de infraestrutura adequada levou ao crescimento desordenado e ao surgimento das favelas. A oferta de empregos formais não acompanhava o crescimento populacional urbano, resultando em altas taxas de desemprego e subemprego. Muitas pessoas viviam em condições insalubres, sem acesso adequado a serviços básicos como água potável, saneamento e eletricidade. A pobreza urbana era acompanhada por precárias condições de saúde pública, com alta incidência de doenças transmissíveis e mortalidade infantil. Movimentos sociais e trabalhistas. O período viu o fortalecimento dos movimentos sindicais e a realização de greves por melhores condições de trabalho e salários. Os trabalhadores urbanos, especialmente operários industriais, começaram a se organizar mais efetivamente. As reivindicações dos trabalhadores frequentemente enfrentavam forte repressão por parte do governo e das forças de segurança. Movimentos rurais. No campo, os trabalhadores rurais também começavam a se mobilizar por melhores condições de vida e por uma reforma agrária que redistribuísse a terra de maneira mais equitativa. Políticas governamentais. Política do café com leite. A política do café com leite perpetuava o domínio das elites agrárias, marginalizando outras regiões e classes sociais. As políticas públicas frequentemente beneficiavam os interesses dos grandes proprietários de terra e cafeicultores,
enquanto as necessidades das classes trabalhadoras e pobres eram negligenciadas. Assistência social. As políticas de assistência social eram limitadas e insuficientes para atender às necessidades da população pobre. As iniciativas governamentais para combater a pobreza eram esparsas e ineficazes. Em resumo, o Brasil em 1924 era um país em meio a mudanças significativas, enfrentando desafios políticos, econômicos e sociais enquanto tentava se modernizar e desenvolver sua infraestrutura e cultura. Foi uma época de muito crescimento e desenvolvimento para o país. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre a fascinante história do Brasil, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam conhecer mais sobre o Brasil em 1924. E deixe seu comentário abaixo sobre o que você achou deste período da nossa história.